Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Ler então a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que é o Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Esse item começa com uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Antes de ler, eu faço um lembretinho. Redes sociais têm muito disso. Aquele tipo de comentário assim: se você pensa que eu vou te visitar ou curtir suas coisas, se você não aparece na minha página e não curte as minhas, é mais ou menos essa linha de raciocínio. Não vou fazer, ou ele pergunta aqui o que pensar da pessoa que deixa de fazer porque não vai ser reconhecida, por exemplo. Ou deixa de fazer porque não fazem primeiro. Então vamos ver o que os espíritos dizem a Kardec nesta obra. A resposta é a seguinte: nessas pessoas há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não para os outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais lerdos corações. Podem ser esquecidos no mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que o recebeu se lembrará dele, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa sentença: um benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem as decepções os desanimarem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa... Como dizia, o Evangelho também diz outra
coisa importante, além de Deus permite as provas, elas servem para nos testar. Diz que a gente não tem certeza, não temos como saber se por acaso os benefícios que fizemos e que a ingratidão não permitiu que a pessoa que recebeu reconhecesse, fosse grata, se essa pessoa não terá esse benefício posterior. Percebem? O Evangelho diz uma coisa que para nós pode não parecer óbvia, como ele mesmo explica. Nós somente vemos o tempo presente, só vemos o tempo atual, a vida atual. Nós precisamos perceber que a vida é uma continuidade, é a vida passada com esta vida, com a vida futura, e que os nossos laços não se limitam a Vânia, que é casada com o Ricardo, que é mãe do Tiago, que é filha da Leonilde, que é filha do José e da Sheila. Não, tem outras pessoas, tem Marias, tem Joaquins, tem João, tem Márcia, tem, sei lá, Olívia, tantos nomes, tantos personagens, tantos papéis que cruzam os nossos caminhos, pessoas que a gente às vezes nunca vão nem saber, não vamos saber que conhecemos, mas que estão conectadas conosco. Porque as pessoas se relacionam, se interrelacionam. Então, às vezes, quando o Evangelho fala que depois que a pessoa que recebeu um benefício, que foi ingrata, desencarna, ela perceberá, lembrará do benefício e ficará com vergonha. E diz que, inclusive, essa lembrança será o seu castigo. O termo castigo, essas obras de Kardec, elas foram feitas ainda quando o poder da Igreja Católica era muito forte, era a religião dominante, não tinha muitas alternativas, vamos dizer assim. Então as palavras são muito fortes, de castigo é uma palavra forte que tinha lá. Mas é isso por quê? Porque eu, ingrato, vou me recordar do que fizeram para mim e perceberei que fui equivocado ou que fui equivocada. E neste sentido, este ato, né, de gratidão que deixei de dar me obrigará, pela natureza de querer retribuir aquilo que recebemos, e aí sim, não só ser grato, mas também ser generoso, fazer às pessoas aquilo que recebemos e fazer à pessoa que nos fez o bem aquilo que nós recebemos, dar a ela aquilo que recebemos. É muito interessante, não limita a gratidão ou a ingratidão a uma vida só, mas envolve-nos a muitos. No caso do texto do Momento Espírita que eu menciono, aquela mulher, pode parecer um exagero, mas tem gente que se pega, sabe? No detalhe do boné, como disse o texto. O menino foi salvo pelo homem que deu a própria vida para salvá-lo, e ela preocupada com o boné como se ele fosse ladrão. Mesmo que ele tivesse roubado, o que seria um engano, um equívoco da parte daquele homem, ainda assim ele teria salvo a vida de alguém. E a gratidão era uma obrigação que a pessoa deveria ter cumprido com relação àquela situação que comentei. Nós temos outra expressão aqui também, que ele fala, que eu quero ver aqui, deixa eu ver. Que eu gosto muito de explicar isso também, é o seguinte: aquele que procura na terra recompensas ao bem que pratica, não a receberá no céu. E às vezes a pessoa fica em dúvida, peraí, eu pratico um bem e eu sou reconhecida, eu fico todo felizinho, aliás, eu procuro ser reconhecida e ficar toda feliz com isso, eu quero que todo mundo saiba que eu fiz aquele bem, e aí como eu sou reconhecida na terra, eu não recebo no céu? Ou no mundo espiritual, não recebe. Por quê? Porque o que a gente quer quando faz desta forma é a satisfação do orgulho, a satisfação do ego. Então, se o ego está satisfeito, eu fiz o bem, você reconheceu e você me deixou feliz porque era o que eu queria, Deus não me deve nada. Mas ao contrário, se nós não estamos procurando isso, se fazemos as coisas certas por amor, por boa vontade, por generosidade, porque é certo fazer, nós receberemos sim
um benefício divino, vamos dizer assim. Sabe aquela história que o Espírita fala do bônus hora? Nós recebemos a nossa cota de bônus horas, mas mais ainda, diz o Evangelho, que se nós recebermos ingratidão pelo benefício realizado e esta ingratidão não alterar a nossa boa vontade no ato corretamente feito, realizado, no bem realizado, então o nosso, abre aspas, bônus hora será ainda maior. Porque na verdade, gente, Deus é tão inteligente, tão perspicaz, tão esperto, que Ele não nos obriga a fazer, mas Ele nos indica que tudo aquilo que a gente faz volta pra gente. Então é inteligência nossa ser bom. É inteligência nossa ser generoso. É inteligência nossa fazer o que é certo. E é muito legal saber que tudo aquilo que a gente faz de correto e de bom vai voltar pra gente. Mas o mais legal é saber que a gente não está preocupado com isso, que é uma coisa natural da lei de causa e efeito, esse retorno, mas que a gente está fazendo por causa do próximo. Aqui na minha tela está dizendo que a conexão está fraca hoje. Se cair, gente, eu ainda farei um outro vídeo para completar. A gente tem que encerrar esse evangelho. Agora sumiu a telinha aí que dizia, mas não se preocupe que a gente vai concluir o evangelho hoje, tá bem? Vocês vão dando F5 na tela ou atualizando para aparecer o outro vídeo se for o caso. Enfim, eu achei também, antes que eu termine, embora eu já passei do horário, hoje eu recebi uma mensagenzinha pelo WhatsApp em que uma moça está sentada no ônibus e chega uma senhora toda assim atrapalhada, cheia de sacola, e vai tacando a sacola em cima do banco e atrapalhando a mocinha. E alguém que está sentado próximo fica meio indignado e diz assim, por que você não reclama? Por que você não chama a atenção dela? E a mocinha diz assim, que eu achei tão bonitinho, que não havia necessidade dela ser grosseira ou dela reclamar sobre algo tão insignificante, porque a jornada das duas era muito curta e ela ia descer na parada seguinte. Sabe o que significa? Que às vezes a gente é ingrato, ou alguém é ingrato conosco e nós não perdoamos, e nós ficamos cobrando e achamos ruim, ou às vezes nós fomos ingratos inadvertidamente, sem querer, e a pessoa não nos perdoou, mas não tá certo, porque a jornada é muito curta. O tempo que nós vamos passar juntos é muito curto. A gente vai descer na próxima parada, às vezes 2 ou 3 paradas adiante, a gente não sabe se é breve a nossa estadia aqui, mas mesmo que fosse muito longa, é assim perante a nossa vida no tempo da nossa imortalidade. Então, não desgastem-se com aqueles que são ingratos. Deixa eles, porque eles já vão ter a própria consciência para acusá-los. Vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer o bem, vamos ajudar, porque tudo isso, que legal, vai voltar pra gente, mas o que a gente está semeando vai germinar na alma daquela pessoa, se não hoje, amanhã, se não amanhã, no intervalo entre as vidas, se não neste tempo, num futuro. E essa pessoa, um futuro, num momento do futuro, será grata para nós, porque nós amamos sem esperar retribuição, tá bem? Desculpem os transtornos naturais da internet, de vez em quando são vocês que reclamam, hoje fui eu que tive problema, com certeza fui eu que tive problema, mas nós vamos fazer então a nossa vibração final. Coloquem os seus papeizinhos perto de vocês, a sua aguinha perto de vocês, vamos nos serenar internamente. Vamos pegar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas palavras, os nossos desejos, transformar tudo isso em vibração, tudo isso. Nós vamos dizer a prece das fraternidades, que é uma prece que eu gosto muito, espero que vocês gostem, que vocês sintam quanto ela fala, com tão poucas palavras, e vamos dizer, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos auxiliar as forças
do bem a transformar o mundo. E assim, vamos vibrar. Vamos vibrar pela paz entre todos os homens. Vamos vibrar por todos os espíritos sofredores, pelos doentes do corpo e da alma. Então, continuando as nossas vibrações, nós temos um compromisso com a espiritualidade. E embora essas dificuldades de percurso no dia de hoje, isso só nos reforça que devemos manter a vontade, o foco, porque a vida é assim. A vida, ela exige que nós mostremos o nosso empenho, exige que nós mostremos a nossa coragem, exige que a gente insista. E nós estamos insistindo. E eu vou continuar com as vibrações. Então eu dizia que nós devemos vibrar, vamos pedir a Deus por todas as casas que propagam o Evangelho, todas as que falam das verdades que Deus criou, que Jesus ensinou e as religiões, diversas religiões demonstram na Terra. Vamos vibrar com muito amor, com muito carinho por todos os governantes de todos os países do mundo, mas em especial pelo nosso Brasil, cujos governantes estão tão doentes da alma, estão tão descomprometidos dos seus compromissos, que eles possam despertar, que eles possam se mostrar firmes nos seus valores e valores bons. Que Deus ajude a se redescobrirem. Vamos pedir pela natureza, tão judiada, tão abandonada, tão maltratada, e pelos nossos animais. Todas as espécies, todos merecem que sejam protegidos e que sejam protegidos pelo homem e por Deus. Vamos vibrar pelos lares da terra, pelos nossos parentes e amigos, por todos aqueles que são os nossos desafetos, encarnados e desencarnados, que eles possam receber o nosso pedido de perdão se os ferimos e o nosso perdão se eles nos feriram. Vamos pedir então pelos casos difíceis, pelos nomes dos nossos papéis, vamos vibrar por todos aqueles que necessitam de nosso amor e do amor e proteção e força e coragem da espiritualidade. E por fim, vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Deus que nos perdoe os nossos enganos, que nos ajude a caminhar, a trilhar a estrada do bem e do que é correto. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas recebidas e confiar no amanhã. E assim, amigos e amigas do grupo, eu dou o meu boa noite, pedindo a Deus que permaneça com vocês em seus lares